Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui, o professor Paulo Alexandre, o famoso Xandão. Estamos juntos nessa segunda aula para falar sobre a primeira e a segunda época medieval, a nossa aula de literatura, né? Vamos lá. Então, a gente já tinha passado por uma visão geral das origens europeias e hoje, a partir desta aula, a gente começa a ver cada uma dessas fases. Então, hoje a gente vai ver as fases medievais e na outra aula a gente vai ver a era clássica, que aí envolve a questão do que vem a ser o classicismo ou o famoso renascimento, certo? Que com certeza vocês já devem aí conhecer também, ok? Então, vamos lá. Então é o seguinte, pessoal, eu quero começar com esta foto aí, né? O que é isto? É um castelo, mas não é, gente, qualquer castelo, é um castelo medieval, né? Por quê? Porque este aí vai ser o cenário das fases que nós estamos vendo, certo? Então a gente tem, né, os castelos meio sombrios, misteriosos, com essas torres bem altas, né, com essas pontas também. Enfim, vocês já devem ter visto aí várias séries, vários filmes, certo? Novelas eu acho que não, mas a gente tem sim sete produções e claro, por que não os livros que em que esses fatos aí eles se passam nessa fase aí Idade Média. Lembrando que a gente não teve Idade Média no nosso país, né, porque nós só fomos achados no século XVI e a gente vai, né, com esta fase média até o século XV, certo? Então é isso que nós vamos ver aqui dentro dessas duas épocas, que são as épocas medievais. Beleza? Então, este cenário aí, né, misterioso dos nossos famosos, gente, castelos, né? Esses castelos aí que são chamados de medievais. Bom, vamos começar aí com a fase um. Então, a primeira época, certo, medieval é essa chamada trovadorismo. Então, isso acontece quando? Então, entre esses séculos aí, 11 e 12, né? Então, essas fases aí, a gente começa a ver desse século 11 vai até o século 15, 16, certo? Lembrando que são fases que não aconteceram no Brasil, porque até então a gente não tinha sido descoberta para alguns e achados, que será o termo mais, né, assim, justo, né, correto falar, que a gente vai ver sobre isso no futuro, sobre a questão do achamento do Brasil, né? Então a gente tem essa fase aí, trovadorismo, deste século, século XI e XII, ok? E vamos chamar esta fase de movimento híbrido. O que é isso? Híbrido. Não sei se vocês já devem ter ouvido falar sobre este termo. Híbrido quer dizer uma mescla, misturado, né? Formado por várias partes, enfim. Porque nesta fase a gente vai ter essa junção, este elo, né? De, gente, poesia com música. Então é um movimento poético musical, né? Por quê? Porque nós vamos ter os poemas, né, ligadas aí à música. Então, século XI e XII, resquícios do hoje, do século XXI, desse tempo que vocês irão entender também no futuro, certo? Então, a gente chama esta fase deste movimento aí, híbrido, ok? Nós vamos ter, além desse lado poético, né, que é muito forte aqui, essa questão das novelas de cavalaria. Então, eu gosto sempre de falar de uma obra, né, chamada Rei Arthur, que todo mundo conhece. Então, envolve esta parte aí desta fase, relatando esses acontecimentos aí dos reis, cavaleiros, rainhas, enfim. Então a gente tem dentro desta fase também estes ciclos aí das nossas novelas de cavalaria. Novela aqui no caso, e sempre foi assim, é um texto, né, escrito, e o que a gente assiste hoje é telenovela, mas o nome novela caiu no gosto popular e assim ficou. Mas aqui a gente tem, né, esses relatos, né, das peripécias, das aventuras dessas personagens aí, gente, medievais, certo? Dentro deste bojo, dentro deste conjunto, beleza? Outra coisa também nós vamos ver aí, claro, a origem até desse nome, certo? Trovadorismo, trovador. O trovador é o poeta de hoje, que a gente fala muito, certo? Então, este poeta aí vai ser a figura central deste tempo, certo? Trovadorismo. E aí, nós vamos ter também um outro bloco que é chamado de cancioneiros, em que esses cancioneiros eles vão ter uma coletânea do que nós vamos ter como a marca, como a essência principal deste tema, que é a questão das cantigas, que são de dois tipos, certo? E nós vamos ver aí, ó, o trovadorismo, essa parte aí musicada, né? Tanto, gente, poética quanto musical, certo? Então a gente vai ter isso dentro deste tema. Vamos lá.
Então, olha lá, as cantigas, elas fazem parte, né? Nós temos quatro tipos separados em dois blocos. Então, esse bloco um vem com dois tipos, né? Lírico. Lírico, vocês lembram do assunto passado, a gente viu a questão dos gêneros literários. Então, a gente viu o lírico, o épico e o dramático. Então, a gente envolve aí. Por que lírico? A gente lembra? Lírico é a questão de sentimento, de subjetividade, né? Dessa figura do eu lírico. Então, a poesia é a manifestação daquilo que eu estou lendo. Então, eu vou rir, eu vou chorar, eu vou lembrar de alguma coisa. Enfim, eu vou ter raiva, medo, angústia, certo desejo. Então, essa manifestação que a gente sente, isso sim é um ato poético, mas o texto em si a gente chama de poema, né? Porque é feito em versos. Então, as cantigas aqui, que a gente pode, claro, por que não ligar? Cantigas, hoje em dia, música, o trovador, o poeta, certo? Menestrel, que é uma outra figura que nós vamos ver depois, vai ser o músico, certo? Então, tudo que se faz hoje já foi feito. Só que hoje, em outro tempo, em outra sociedade, a gente tem o que? As coisas aí feitas de modo diferente. Então, nesse grupo aí lírico, a gente vai ter o que? As cantigas, né, de amor, em que esse eu lírico é masculino, ok? E as cantigas de amigo, em que o eu lírico é feminino. O que é isso? As cantigas eram feitas, né? Diziam que elas eram feitas só por homens, então tinha uma espécie de era para mascarar esse eu lírico aí, né? Então esse eu lírico masculino, mas na verdade quem escreveram os homens, enfim, isso para esconder as relações amorosas, né? Então as cantigas de amor, claro, vai falar, né, desse sentimento por alguém, mas também nós vamos ter algo chamado de coita, que é uma indiferença, né? A outra pessoa não gosta de mim, enfim. Então, tudo isso que a gente tem hoje, no nosso mundo pós-moderno. E a cantiga de amigo, esse eu lírico feminino, né? A gente vai ter exatamente o que? A questão de saudade, de lembrança. O amor aqui já não é tão forte, mas a gente vai ter esse bloco lírico ligado sempre ao sentimento. Então, vocês podem pegar até músicas hoje em dia que quem canta é um homem e que essa letra, o eu lírico, é o que? É feminino, entendeu? Então, a gente vai ver isso depois, certo? Na prática, mas aqui eu já digo que o assunto ele aborda muito isso aí. Então, esse bloco aí, as cantigas líricas, que são duas, de amor e de amigo. Então, a gente tem que o quê? Ficar atento ao texto para perceber esse eu lírico. Ok? O outro bloco são as satíricas. Então a gente tem aí de duas formas, as de escárnio e as de mal dizer, né? Escárnio é uma ironia, né? É a crítica indireta. Então a gente tem isso aí dentro desse bloco. Então sátira é uma crítica, escárnio é quando a pessoa não queria zombar do outro, mas não deixar isso tão nítido. A gente tem músicas assim hoje? Tem. Tem livro? Tem. Não é isso? Poema? Tem. Certo? Então lembre de alguma coisa. Aí veja, o último bloco, as cantigas de mal dizer, são ofensas, elas são ofensivas e são diretas, elas vão citar os nomes. Então a gente tem, né, gente, hoje em dia, assim, linguagens artísticas em que a gente percebe isso. Então são chamadas de cantigas de mal dizer, ok? Então, isso aí é o grande foco do assunto, certo? O trovadorismo na figura do famoso gente trovador. Ao mesmo tempo que eu disse que esse movimento ele vai ser híbrido, por quê? Porque as cantigas elas eram acompanhadas de música, como a gente conhece hoje no nosso mundo do século XXI. Ok? A segunda fase, né, a segunda época, gente, medieval, a gente tem aí o humanismo. Que nome a gente lembra? Humano, claro. Então, a gente vai ter aí o quê? Isso se passou, né, lá pelo século XV, ok, pessoal? Nós vamos ter agora aí a figura do homem, claro, porque humano, o homem, na fase passada a gente tinha, né, a figura muito forte de Deus e da Igreja Católica comandando a sociedade. Aqui agora a gente pode dizer que são esses passos iniciais em que o homem aí vai, né, querer expor aquilo que ele pensa, atitudes, certo? Só que não de modo como a gente tem hoje, é uma coisa mais leve. Então esse nome antropocentrismo será a questão do homem como esse centro do mundo, ok? A gente vai ter aqui nesta fase a separação entre a música e esse lado poético, né? Então a gente não vai ter mais, certo? Elas podem aparecer de modo, né, claro, desligadas, certo?
O surgimento desta classe, burguesia, né, que a gente hoje como alguém que é folgado ali, a nível financeiro, né, a burguesia que queria tomar poder, né, pessoal, e esse nome vem da questão das moradias que eles tinham, né, isso chamada de burgos, beleza? E a gente vê aqui esse passo também, né, científico, porque nesta fase é uma evolução muito grande que a sociedade deu, ok? E até então aqui o Brasil não existia, certo? Então a gente tem isso aí dentro dessa fase do humanismo. Eu achei esta foto pertinente, né? Essa figura do homem, né? E esse labirinto aí de ideias, né? Isso, colocações, certo, gente? E atitudes em que o homem já estava aí meio que planejando para que no futuro isso viesse à tona, certo? Humanismo, a fase aí humana. A nível de arte, né, e produção, a gente vai ter aí o quê? A questão da poesia palaciana, por isso que eu coloquei a foto lá dos, né, castelos, ok? Crônicas históricas, gente, crônica, o texto que fala sobre esses relatos, esse dia a dia, né, de um povo ou de alguma figura, né, central ou não. E temos aí dois nomes, esse nome alto, né, altos. Vejam que esse alto é com U, então alto com L seria assim, Xandão é alto. Esse alto com U é uma peça que envolve o lado religioso, principalmente, e o lado cômico. Quero aqui dizer, né, da famosa obra O Alto da Compadecida, que todo mundo conhece. Então, um alto com U é uma peça teatral. E a farsa é sim também, só que a farsa vai ser ligada mais ao lado, gente, crítico, mais sério. Beleza? Coisas que vocês conhecem, mas que talvez não sabiam os nomes formais, né? Então isso sempre existiu, só que hoje é feito de modo diferente. Então as origens, elas servem exatamente para isso, para que a gente entenda essa base, né? Essa base nossa artística, entenda de modo geral sobre a nossa cultura e todas essas influências, ok? Na próxima aula eu vou falar aí sobre a fase clássica, nós vamos ter dois nomes, certo? Gente, classicismo ou renascimento. Eu vou ficando por aqui e até mais.